Olá, nesta aula vou falar sobre os conceitos que importa ter bem esclarecidos e trabalhados para que possa pensar e agir sempre positivamente. Com as aulas anteriores, por certo, você já começou a estruturar uma forma funcional de pensamento que facilita a obtenção de resultados de êxito. Por exemplo, tirar mais proveito das suas atividades, ser participativo nas suas escolhas, não ficar apegado a emoções negativas, promover a sua alegria, perspectivar soluções nos momentos difíceis, apoiar a si mesmo, orientar os seus pensamentos e ações, entre outras coisas. Em algumas das aulas anteriores, os passos propostos tinham na sua base algumas perguntas que você foi respondendo. E com isso sedimentou o hábito de elaborar as suas próprias respostas através da reflexão e análise dos acontecimentos passados. Por tudo isto, você já aprendeu que nada de bom tem a retirar quando se foca nas angústias, indignação ou tentativas de responsabilizar os outros pelos seus problemas. Se chegou até esta aula visionando todas as anteriores, por certo, já evita fazer questões do género: estou farto de aturar isto. O que é que se passa comigo? Que tipo de pessoa sou eu? Os assuntos sobre os quais alguns de nós nos focamos e as consequentes questões que emergem daí são normalmente o primeiro obstáculo ao sucesso. Quer seja dormir melhor, ganhar mais dinheiro ou ser mais feliz. Eu passo a explicar. Para conseguirmos uma mudança significativa no nosso comportamento e orientada com o nosso objetivo, deveremos fazer questões às quais possamos dar a resposta. Por exemplo, perguntas do tipo: será que vou conseguir? Será que vou ser feliz? Será que isto é o melhor para mim? Bem, estas questões não podem ser respondidas do ponto de vista prático, o que quer dizer que não contribuem para que a pessoa fique mais esclarecida. Assim sendo, importa reformular estas questões para formas mais construtivas e orientadoras. Por exemplo, o que é que necessito fazer para aumentar as probabilidades de obter o que desejo? O que é que vou fazer para contribuir para a minha felicidade? O meu objetivo estará mais alinhado com os meus valores? Estas questões conduzem-nos inevitavelmente para a questão mais pertinente, que é: que tipo de pessoa eu quero ser? Não é uma questão fácil de responder, mas é certamente um ótimo passo para começar a decidir o que você quer para si e o que o motiva. Devemos focar-nos naquilo que está ou pode vir a estar sob o nosso controle e dependente das nossas ações. Há sempre uma escolha, desde que se torne consciente de si mesmo. Não passe a sua vida em piloto automático e pergunte que tipo de pessoa você quer ser. Irei tentar estimulá-lo a perceber que tipo de escolha motivacional irá optar para produzir e promover o seu crescimento, bem-estar psicológico e agir positivamente. Vejamos a criação de valores. Existe um grande impulso nos seres humanos para criar valor, para investir na apreciação, tempo, energia, esforço e sacrifício em certas pessoas, grupos, objetos e comportamentos. O valor tem tanto mais significado quanto mais investirmos ou dependa de nós. Um pôr do sol só tem valor se ativamente investirmos tempo e esforço para apreciá-lo. A civilização não é literalmente um subproduto do instinto de sobrevivência e reprodução. É, sobretudo, o resultado do impulso para a criação de valor. Ao contrário da mera emoção ou entregar-se ao que você gosta e aprecia, a criação de valor faz você sentir-se uma pessoa melhor, mais capaz e com um propósito. Eu posso ser animado por assistir a um jogo de basquetebol, arrebatado por uma taça de sorvete ou fascinado com uma vela luminescente, mas não tenho dúvida que a vida tem mais significado quando ajudo os meus filhos a resolver um problema ou a reconhecer a humanidade básica de qualquer ser humano.
Nos estados mais intensificados, a criação de valor dá um senso de bem-estar e vitalidade. Você sente-se mais vivo e alerta a olhar um pôr do sol ou na conexão que estabelece com um ente querido, ou quando expressa compaixão genuína, ou aprecia algo criativo, ou se compromete com uma causa, ou liga-se a uma comunidade, ou alcança algum tipo de conhecimento espiritual. Para além dos valores gerais, existem os valores nucleares. Bem, na verdade, os valores nucleares são valores específicos que criamos. Estes tendem a agrupar-se em grandes categorias de valores fundamentais. Por exemplo, humanidade básica, amor, ligação, a valorização da beleza na natureza e os objetos criados, um senso de comunidade e alguma noção de espiritualidade e transcendência. Os seus valores fundamentais são o que você considera como as coisas mais importantes para você e sobre você. Eles inspiram o desejo de melhorar, apreciar, ligar-se aos outros e às coisas e proteger-se. Os valores nucleares são a base da sua ativação e transmitem aquilo que você defende e pelo qual gostaria de ser lembrado. A adesão a valores fundamentais dá uma sensação de autenticidade. Você sabe quem é. Dá-lhe ainda um sentido e propósito. A violação desses valores por si mesmo estimula o sentimento de culpa, a vergonha, a ansiedade e, eventualmente, a difusão da identidade. Deixo-lhe um pensamento para você refletir. Não investir o suficiente nos valores nucleares é aquilo que mais contribui para o arrependimento no final da vida de todos nós. Existem ainda os valores criados por nós. Os valores devem sair de nós e não simplesmente estarem em nós. Por outras palavras, um autêntico sentido de valor pessoal depende da quantidade de valor que criamos, não de quanto somos valorizados pelos outros. Ainda que ser valorizado pelos outros não seja algo prejudicial, pelo contrário, impulsiona-nos o ego. É importante que os nossos valores possam ser expressos, possam surtir efeito quer em nós, quer nos outros ou no mundo. Como é que você expressa o valor da amizade, amor, justiça, igualdade, compaixão, coragem, sabedoria, moderação, transcendência? Mais importante, se nos percepcionarmos com incapacidade para expressar ou desenvolver alguns destes valores intrínsecos, necessariamente temos tendência para criar uma sensação de vazio e passamos a sentir-nos impotentes e vulneráveis à autopunição ou manipulação por parte dos outros. Vamos levar uma vida de pouco significado, repleta de dormência, raiva ou ressentimento. Vamos ficar deprimidos ou levar uma vida sem convicção e motivação. Bem, agora vamos refletir sobre a relação entre emoções e valores. As emoções são necessariamente incorporadas na criação de valor. Parafraseando Sylvan Tompkins, com emoção tudo é importante e sem ela nada é. As emoções positivas promovem a criação de valor, as emoções negativas indicam perda de valor. Assim, a dor e o vazio emocional não são uma punição por mau comportamento, como alguns de nós provavelmente julgamos. Pelo contrário, a dor emocional e a sensação de vazio são motivações para criar mais valor, que é a única coisa, além de drogas e distração, que nos podem aliviar. Você não vai parar de ser magoado, irritado ou deprimido durante uma discussão com um ente querido, até que você olhe para si e para a pessoa que ama com mais compaixão. Você não vai parar de ficar irritado por solicitações de caridade, até que você dê o que realmente acredita que é certo dar. Você não vai parar de se sentir deprimido ou ansioso, até que aprecie mais a si mesmo, aos outros e à vida. Há um grande problema com as emoções e valores em relação às escolhas motivacionais. As emoções embutidas nos valores são, na grande maioria, indistinguíveis daquelas estimuladas pelo ambiente. Por exemplo, o bem-estar gerado por amar é muitas vezes confundido com o de ser amado. A vergonha de magoar um ente querido é facilmente confundida com a dor de ser magoado por um ente querido. A nossa incapacidade de distinguir as emoções que são motivadas por algumas reações inadequadas é o que faz com que alguns sentimentos impróprios sejam um guia para o comportamento desajustado. Bem, na verdade, então, consequentemente,
agindo sobre esses sentimentos angustiantes, agir de acordo com alguns sentimentos negativos e não de acordo com aquilo que são os seus valores, pode levar à frustração e impotência, emergindo sentimentos reativos que são controlados pelo ambiente, ou seja, respostas condicionadas e automáticas que não estão de acordo com a nossa forma de viver. Eu deixo uma dica. O valor que você cria deverá depender inteiramente de você. Agora tenho uma pergunta para fazer-lhe. O que é que o motiva? Os sentimentos, o ego ou os seus valores? Se na grande maioria das vezes você agir de acordo com os seus sentimentos, é muito provável que em determinadas circunstâncias possa violar os seus valores. Isto pode acontecer porque os sentimentos são estimulados por muitas coisas que vão contra os valores. E, claro, ninguém se sente fiel o tempo todo relativamente aos valores. E isto pode causar-nos alguns dissabores na nossa vida. Em seguida, eu vou apresentar algumas diferenças cruciais entre os sentimentos e valores para que o possa ajudar a escolher a sua verdadeira motivação. Os sentimentos são reativos ao ambiente, muito influenciados por estados fisiológicos, em grande parte habituados, reforçados pela vaga semelhança com a experiência passada, e é por isso que aqueles que agem sobre os sentimentos cometem os mesmos erros repetidamente. Transitórios. Eles vêm e vão em curtos espaços de tempo, desde que não os aprofunde, amplie e prolongue, validando-os ou justificando-os. Em contrapartida, os valores nucleares são muito menos reativos ao meio ambiente, muito menos influenciados por estados fisiológicos. Não é provável que você deixe de amar ou tornar-se menos humano quando está cansado, faminto, sedento ou doente. Consistentes ao longo do tempo, mais ou menos permanentes. Os sentimentos reativos não são a realidade, são sinais sobre a realidade que você sente num determinado momento. Você não é os seus sentimentos, tal como não é aquilo que ouve ou aquilo que sente no seu corpo. Por exemplo, uma picada de inseto. Retenha o seguinte: para um melhor entendimento acerca do que você é, facilita dizer que os seus valores são quem você é. Os nossos sentimentos devem seguir os nossos valores, mas não o contrário. Se você permitir que os seus valores fundamentais sejam a motivação e a orientação do seu comportamento, os seus sentimentos seguirão exatamente isso. Você vai sentir-se mais autêntico, com uma identidade mais forte e sentir-se mais coerente consigo mesmo. Se você agir a maior parte do tempo de acordo com os seus sentimentos, isso pode ser prejudicial. Você não vai saber bem quem é. Aquilo que você é e aquilo que o define perde-se nas vicissitudes temporárias dos seus estados emocionais. Por tudo o que referenciei até agora, importa que você retenha que para pensar e agir sempre positivamente, importa ter os seus valores bem definidos e levá-los sempre em consideração nos seus processos de raciocínio e escolhas que faz na sua vida.